Reunido nessa manhã aqui como Igreja do Senhor Jesus, a gente quer compartilhar esse tempo com você aqui, espero que seja um tempo de bênção na sua vida. A gente quer agradecer você que nos visita aqui nessa manhã, muito obrigado. Eu sempre dou uma olhada aqui para um dia não levar um tombo aqui, né? Que você seja muito abençoado aqui nessa manhã, que Deus fale ao seu coração, tá bom? Queria dar uma oportunidade aí para você dar uma olhada ao seu redor, cumprimentar as pessoas que estão à sua volta aí, fique à vontade para fazer isso, tá bom? Então, agradecemos aí você que nos visita, muito obrigado, você é muito bem-vindo aqui em nossa igreja, muito feliz pela sua presença aqui, a gente fica contente por você estar aqui conosco. A gente tem algumas programações especiais para acontecer nos próximos tempos aí, deixa eu dar um panorama geral aqui para você. Primeiro domingo de outubro, a gente faz o nosso café da manhã, tá bom? Aquele café convencional que a gente tem feito aqui, então, mas é no primeiro domingo de outubro, o próximo. Também quero dar um toque aqui para vocês, que no dia 5 de outubro, acho que isso é um sábado, imagino eu, acho que é 5 mesmo, 5 de outubro, será a posse do pastor Rodrigo lá na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Colombo. Então nós vamos estar lá, eu estarei pregando, o coral da nossa igreja vai cantar, então é importante que a nossa igreja esteja presente para que a gente possa ser bênção na vida do pastor Rodrigo também nesse momento especial da vida ministerial dele, tá bom? Uma outra coisa importante que vai acontecer aqui em nossa igreja é no dia 20 de outubro, nós teremos os nossos batismos, tá bom? A gente vai fazer uma coisa nova, a gente vai batizar no culto da noite, vamos ver como é que vai ser isso, né? Vamos fazer diferente essa vez aqui, para a gente ver como é que comporta. Então, no culto da noite, a gente vai ter essa celebração tão especial dos nossos irmãos, não é? Se tudo correr bem, Deus abençoando, nós teremos 10 irmãos para ser batizados. E teremos também no dia 5 de novembro, nós vamos ter um culto inaugural, na verdade um culto de oficialização da nossa direção, lembra que votamos isso em assembleia, da nossa direção sobre a congregação do bairro da Cotia, onde o Paulo vai ser o líder, não é? Nós estamos trabalhando com eles, essa semana estive com eles, nós estamos organizando algo para que tenhamos uma celebração que vai oficializar essa nossa parceria, o apoio da nossa igreja àquela igreja que fica ali naquele bairro. Também é um dia que a gente convida toda a igreja para estar conosco lá nessa celebração especial. E tem mais uma coisa que me fugiu daqui da mente agora, mas assim, me lembrei, no último domingo de outubro, nós também teremos aqui o culto onde nós vamos ordenar a Dani como a nossa ministra de Ministério Infantil. Nós votamos isso também na igreja. Ela não será pastora, não é? Mas ela será ministra do Ministério Infantil. Nós vamos empossá-la, nós vamos fazer uma celebração ao nosso Deus, agradecendo a Deus pela vida e ministério que ela tem exercido. Então se prepare aí para esse tempo também especial. Então são alguns programas importantes que teremos aí ao longo desse tempo. No último sábado deste mês de setembro também teremos o encontro de casais. A gente vai falar sobre vida financeira no casamento, não é? Então esteja conosco aqui o pastor Almir, que vai estar trazendo uma palestra. Enfim, é tudo isso que vai estar acontecendo nesses próximos dias. A gente vai avisando tudo para vocês, mas já vai se preparando aí para esse movimento todo, tá bom? As crianças, eu acredito que podem descer para o culto infantil, não é isso? Então, pessoal, podem ir, Deus abençoe vocês. Um ótimo culto ali também para os nossos meninos. Quero trazer aqui uma breve meditação nessa manhã, falando sobre o tema As Vagas Estão Abertas, tá bom? Então, eu queria partilhar com você aqui nesse dia. A gente já fez uma votação livre aqui, né? Eu fiz um ato assim meio de rebelião, né? Da gente comprar um data show novo, né? Fiz isso sem consultar ninguém. Como eu consultei a igreja, quem comanda é a igreja. A igreja já votou que sim. O conselho agora só tem que aceitar e acabou, né? Obedece e cala a boca, não é? Então vocês decidiram, é a igreja que decide. Vocês já decidiram, acabou. Então ele só tem que obedecer agora. Então eu queria falar com você nessa manhã sobre as vagas estão abertas. Queria usar um versículo apenas, Lucas capítulo 10, versículo 2. Pode colocar, por favor. Lá diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém? Esse é um texto maravilhoso, uma fala de Jesus. E eu tenho sempre, quando pregado aqui pela manhã, falado alguns momentos da vida ministerial de Jesus. E esse é mais um deles, bem importante.
E eu, uma vez, participei de uma palestra oferecida pelo ex-CEO da General Electric, o senhor Jack Welch, um homem brilhante, né? Talvez você já estudou alguma coisa sobre ele, já leu sobre ele, é um homem brilhante. E eu ouvi dele naquela palestra algo muito interessante. O Jack Welch, ele disse assim, que ele morreu há não muito tempo, né? Ele disse assim que numa corporação, não importa qual seja ela, a média é de 30% de pessoas que são comprometidas com ela, com essa corporação. Seja uma empresa, seja o que for, seja uma ONG, seja um grupo, uma reunião, não importa o que seja, 30% das pessoas são realmente comprometidas com ela. Mas ele diz que existe 10% dessas pessoas que são aquelas que dariam a sua vida por aquilo. Dão sangue, dariam a sua vida por aquele negócio. Eu acho que ele tem razão no que ele disse. E eu temo que quando o assunto se trata de servir ao reino de Deus, os números não sejam muito diferentes desses também. Eu acho que talvez na igreja isso acontece. 30% são pessoas que realmente são comprometidas, com as suas variações, é claro, né? Mas 30% são aquelas pessoas comprometidas, que você sempre pode contar com elas. Mas existe 10% de pessoas que dariam a sua vida por aquele negócio. Elas não abririam mão de nada para estar fazendo algo, né? Domingo eu encerrei a série aqui falando sobre família e dizendo a importância que a vida cristã, a igreja tem na nossa vida e na nossa família. E aí lá eu dizia sobre isso, né? Sobre às vezes a gente não abrir mão de nada para servir no reino de Deus. Eu me lembro, por exemplo, quando nós éramos criança, eu contei aqui a experiência da nossa família, né, de como nós éramos comprometidos com a igreja local. Eu vejo muitas pessoas hoje falando assim, eu não deu para ir porque chegou visita em casa e tal. Eu me lembro quando eu era garoto, pode me julgar se vocês quiserem, pode julgar a minha família se vocês quiserem, mas quando a gente era garoto, eu me lembro que nós, às vezes chegavam os parentes, os parentes iam na nossa casa, e aí a minha mãe dizia o seguinte, olha, a geladeira está aqui, era tipo, chegava um domingo, 6 da tarde, né? Minha mãe falava assim, a geladeira está aqui, o fogão está ali, a gente vai voltar da igreja lá pelas 9h30. Se vocês quiserem esperar, a gente come todo mundo junto. Se não, pode pegar as coisas na geladeira aí, né, e no fogão, podem cozinhar. Fiquem à vontade, se vocês não querem ir com a gente mesmo. Então, fiquem à vontade aí, usem a casa aí, daqui a pouco a gente está junto de novo. Sempre foi assim. Nenhuma vez eu me lembro da gente ter falado assim, hoje não deu para ir porque chegou muitos parentes em casa, os meus amigos estavam lá. A gente nunca se importou com isso. E em todos os sentidos. Então eu estou dizendo para vocês que nós somos, entre nós existem pessoas que são muito comprometidas e que dariam realmente o sangue por isso aqui. Dariam a sua vida se necessário fosse por isso. Eu fico pensando como que nós reagiríamos diante de uma grande perseguição se em mínimos detalhes a gente já começa a falhar na nossa caminhada cristã, não é? Mas é interessante a gente pensar como no meio de tudo isso ainda existem muitos críticos de plantão, ainda tem essa, né? Muitos espectadores, muitos palpiteiros, muita gente cheia de ideias e de planos mirabolantes para o avanço do evangelho e para o crescimento da igreja, mas muitas dessas mesmas pessoas apenas olham e esperam que alguns poucos façam. Não é verdade isso? Toda igreja tem isso, aquela pessoa que fala assim, eu acho que isso aqui deveria ser diferente, eu acho que eles não estão fazendo certo, eu não concordo com isso. Claro, você tem o direito de ter a sua opinião. O que é muito engraçado é que muitas pessoas têm a opinião, mas são apenas palpiteiros. Vamos combinar que tem muita gente assim nas nossas igrejas, não é? Eu me lembro de um rapaz uma vez que veio reclamar de um banner gigante que nós colocamos lá no novo prédio da igreja que nós éramos lá em São Paulo, né? Era enorme o banner, e ele veio criticar, achou que não ficou legal, né? Falei, mas você ajudou em alguma coisa, você colaborou, contribuiu em alguma coisa, andou com a gente junto nisso, né? Então muitas pessoas agem assim. Então a igreja, infelizmente, também tem muita pessoa que é palpiteira, mas que não contribui em absolutamente nada. Essa é uma realidade. Você goste ou não, mas isso é uma verdade. Quando a gente olha para esse versículo que nós lemos, Jesus está apelando ao coração dos seus seguidores que eles superassem fases. Você consegue ler esse versículo pensando nisso? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus está desafiando os seus seguidores a superar fase. Sabe a fase do joguinho que você joga? Que você quer passar para a próxima fase, e você vai fazendo, até que você consegue passar, não é?
Ontem eu joguei videogame, eu estava jogando com um time muito forte e eu gosto de jogar sempre com o fraco por causa do desafio. Então eu pego um bem fraquinho e jogo sempre com um fortão. É uma batalha para poder vencer, né? É uma luta. E às vezes vence de 1-0 suado, né? Aquele gol. Ontem mesmo eu fiquei feliz que eu fiz um gol no último minuto. E aí venci o jogo, não é? Mas foi difícil demais, difícil, um gol chorado, sofrido, né? É mesmo? Então... é a ideia da superação, né? Mas eu acho que Jesus está propondo isso para a gente, de a gente superar fases, vencer fases. Então é bem interessante a gente pensar aqui, que Jesus está propondo que nós não sejamos apenas ouvintes, que nós não sejamos apenas frequentadores de igreja, mas que nos envolvamos e que a gente olhe para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Então Jesus está mostrando aqui que não existe, por exemplo, plano B. Não tem plano B. Um projeto assim ainda não revelado para alcançar o coração das pessoas. Não existe isso. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente tem uma missão. Então não tem nada escondido. É isso aqui que a gente tem que fazer. E a gente sabe o que tem que fazer. E a gente é desafiado por Deus a fazer isso, para alcançar o coração das pessoas. Somos nós os instrumentos que Deus deseja usar. Por isso existem vagas abertas para servir o reino de Deus. E aí Jesus compara o coração das pessoas a um campo fértil, não é isso? Para o plantio da semente do evangelho e os trabalhadores que deverão executar esse trabalho para nós. Então, por que nós ainda temos tão poucos trabalhadores para essa seara? Por que a gente tem poucos trabalhadores? E eu vou falar isso para você a partir de agora. A primeira coisa é que muitos não conseguem ver os campos. Uma das razões para a falta de trabalhadores é que muitas pessoas do povo de Deus ainda não conseguem ver os campos que estão brancos para a ceifa. O povo de Deus, ele parece estar cego e não percebe que os campos estão maduros ou que falta trabalhadores. Não percebem. Quando a gente olha para João capítulo 4, versículo 35, olha o que é que diz lá. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. É como se esse versículo fosse meio que um primo do outro versículo que nós acabamos de ler. Olhem os campos, eles estão maduros para a colheita. A questão é que o que nós vemos com os nossos olhos é em grande parte determinado pelo que amamos em nosso coração. É por causa disso. Então, nós lemos, por exemplo, na Bíblia, que Jesus tinha compaixão pelas pessoas e vivia a vida priorizando as necessidades delas. Não é assim que Jesus vivia? Era isso que estava em primeiro lugar no seu coração. Jesus vivia em prol da causa. E ele se dedicava de corpo e alma a isso. E eu tenho certeza que é claro que Jesus também tinha suas necessidades pessoais. Ou você acha que não? E certamente ele supria quando possível e realmente necessário. Você não acha que de vez em quando Jesus precisava de uma sandália nova? De vez em quando ele não precisava de uma túnica nova? Não é? Sei lá, de repente Jesus sentia uma dor, precisava de um medicamento. Ir atrás de ver, o que tem aí? Já pensou Jesus entrar no medicamento? Que interessante. E o que você tem aí? Né? Fala, tem essa aqui, ó, tipo uma planta aqui que é super boa para o estômago ruim e tal. Pô, que bacana, me dá isso daí, né? Então, você não acha que Jesus também, como homem que era, tinha suas necessidades básicas? É claro que Jesus também tinha, ele era um homem, né? A Bíblia diz isso, que ele era um homem como qualquer um de nós, embora não tenha pecado. Mas o coração de Jesus estava voltado para as multidões, e Jesus se compadecia das multidões. Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é abrir os nossos olhos e olhar os campos com as suas mais variadas necessidades e atender essas necessidades de acordo com o chamado de Deus para cada um de nós. Então, talvez o grande problema de nós não enxergarmos é porque os nossos olhos só estão abertos para as necessidades do nosso próprio coração. Para isso a gente enxerga bem, mas não estamos vendo exatamente aquilo que Deus quer que a gente veja. Talvez esse seja o primeiro aspecto a gente analisar ou fazermos aí uma autoanálise da nossa relação com Deus e nossa relação com a missão que Deus nos deu. A segunda coisa que eu queria dizer para você, que eu acho, é que muitos corações ainda são egoístas. Então
Então, se você olhar na Bíblia, você vai perceber que existe um episódio, a gente vai ler ele agora, que fala sobre isso. E a gente vai notar como isso se relaciona muitas vezes a mim e a você também. Então, olha esse texto aí de Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Talvez não, você não vai conseguir ler aqui de maneira alguma, né? Mas eu vou ler para você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas 9, de 57 a 62. Diz assim, olha: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda um outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você, ou a maioria de vocês, já deve ter ouvido, lido ou sabe esse momento de Jesus aqui. São 3 pessoas que se aproximam de Jesus aqui com vontade de segui-lo. Esses caras querem seguir Jesus, eles têm vontade de seguir Jesus, mas com algumas condições. E por causa dessas condições, nenhum deles acabou trabalhando na colheita do mestre. Não é? Eles até querem, mas eles estão fazendo as suas imposições. É engraçado isso. O primeiro não quis negar-se a si mesmo, não é? Ele até queria seguir Jesus, mas ele queria ficar em quartos de hotéis com toalhas e lençóis limpos todos os dias que voltasse das missões. Esse é o problema. E aí Jesus falou para ele assim: não dá, porque não está escrito isso no contrato, né? E também nem eu tenho onde tirar nenhum cochilo. Como é que eu vou achar um hotel para você ficar, meu amigo? Então já não dá. O segundo, ele não se dispôs a tomar a sua cruz e morrer todos os dias para as coisas desse mundo. É claro que sepultar os pais é uma coisa digna e necessária, e sobretudo é um ato de amor, não há dúvida. Só que quando essas atitudes impedem a gente de obedecer ao chamado de Deus, esse amor está distorcido. Então, afinal de contas, você não se lembra que até mesmo o próprio Jesus deixou o seu pai que estava no céu para vir a esse mundo e morrer em nosso lugar? Já pensou se Jesus pensasse igual a gente? Não, é a minha família acima de tudo, não é? Família acima de tudo, né? É a minha família acima de tudo. Claro, a minha família é muito importante, é o bem mais importante que eu tenho aqui na terra. Mas Jesus não deixou a dele para que ele pudesse vir ao mundo, para entregar a sua vida em nosso lugar? Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. O terceiro homem também queria seguir Jesus, mas ele tinha a sua própria programação. Ele as coisas deveriam ser no tempo dele e não no tempo do mestre. Então aquelas palavras iniciais dele, ele diz assim: olha, deixa-me primeiro voltar. É assim que ele fala no texto. Isso aqui diz muita coisa a respeito das prioridades desse homem. Deixa-me primeiro voltar, ele fala. É por isso que Jesus diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Como é que ele poderia seguir em frente com Jesus olhando primeiro para trás? Não vai dar certo, não é? Lembra-se que o arado era alguma coisa que é para fazer os sulcos na terra, para poder jogar a semente. E se ele olhasse para trás, aquilo ia sair tudo torto e a plantação ficaria realmente bem mal feita. Então, na contramão de tudo isso, a nossa postura deve ser como de Paulo, por exemplo, que ele diz assim, pode colocar, ele diz em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, está vendo só? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, o que está para trás, está para trás. Você fala assim, mas o que ficou para trás? Bom, no caso de Paulo, ficou muita coisa, né? Porque ele era um fariseu, um homem respeitado, ele era um homem estudado, ele tinha, com isso, certamente, ele tinha muito mais conforto depois do que teve depois com a vida seguindo a Jesus. Mas sabe o que ele fez com tudo isso? Isso aí ficou para trás. Tudo isso agora não é mais importante para mim, é o que Paulo está dizendo aqui. Esse colocou a mão no arado mesmo. Outro versículo, Mateus 16, 24, ele vai dizer que se nós quisermos ajudar na colheita, a gente precisa fazer aquilo que Jesus ordenou. E o que ele ordenou?
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você já percebeu que com Jesus não tem meio termo? A gente é que criou o meio termo. Então, por causa disso, a gente está relativizando. Mas com Jesus não tem esse negócio. A gente dá desculpa para tudo. E, de verdade, a gente aceita as desculpas. Então, alguém chega e fala assim, ô pastor, não deu por causa disso. Eu falo, tudo bem, não tem problema. A gente aceita, não é? Mas o que seria o certo mesmo? O certo seria dizer, eu estou pronto aqui, hein? Eu vou fazer, eu vou estar, eu vou adiante. Sim, sim, sempre sim. Se a gente fosse pensar mesmo, o certo seria isso. Jesus não falou que as outras coisas seriam acrescentadas? Jesus não falou que não era para nos preocuparmos com o que comer e com o que vestir? Que Ele ia prover todas as coisas? Então a gente está preocupado por quê? Por que a gente corre tanto atrás? Então, aqui não é uma proposta de todo mundo sair do trabalho, não é uma proposta de todo mundo abandonar a família. É a proposta de colocar Deus em primeiro lugar. Na verdade, o desafio de colocar Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão acontecer. E Deus vai cuidar da nossa ansiedade. Enfim. E a outra coisa que eu queria dizer para você aqui nessa manhã é que muitos são culpados pela falta de oração. Então, além da cegueira em relação aos campos, além desse egoísmo plantado no coração, algumas pessoas do povo de Deus, segundo o texto, são culpadas pela falta de oração. No texto bíblico, o primeiro versículo que a gente leu, Jesus diz que nós devemos pedir, em outras palavras, orar ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então o nosso dever é orar para que Deus levante pessoas. As nossas orações chegam até Deus se nós o buscarmos de todo o coração e pedirmos que Ele tenha misericórdia das pessoas, levantando novos trabalhadores para o exercício daquilo que a gente chama de grande comissão. Só que tem um porém aqui, e isso aqui é o mais importante do texto, e talvez, eu acho que aqui é que está o problema da nossa oração, foi o que eu fiquei pensando quando a gente leu isso. É bom a gente saber que aqueles que oram sinceramente por trabalhadores, em breve se tornarão os próprios trabalhadores. A oração é um alto desafio, a oração nos confronta, porque quem são os trabalhadores? Os trabalhadores somos nós mesmos. Então, o que me parece é que quando nós oramos incessantemente para que Deus levante trabalhadores, Deus vai olhar para você e vai dizer, pois é isso mesmo. E aí, a sua participação nisso? Eu gosto do Craig Groeschel, né, o meu escritor preferido. Ele chama essas orações que fazemos de orações perigosas. São as orações que nos comprometem. Os homens e mulheres de Deus na Bíblia que buscaram ao Senhor diante da aflição do povo, acabaram sendo eles próprios comissionados para a missão. Então, veja, por exemplo, o caso de Neemias, que orou quando ele viu Jerusalém com os muros caídos e acabou se tornando o grande líder daquela reforma, não é? Olha, por exemplo, quando a igreja estava reunida em oração para que Deus levantasse missionários para pregar aos povos estrangeiros, e aí Deus despertou 2 homens que estavam ali dentro da igreja, que estavam orando junto para que Deus despertasse pessoas, Barnabé e Saulo, que depois se tornou Paulo, não é? E que se tornou missionário entre os gentios. Então é impressionante que se as nossas vontades fossem verdadeiramente rendidas a Deus, nós corremos então o risco de Deus nos chamar a nós mesmos, para nós nos tornarmos parte da resposta das nossas próprias orações. E aí o desafio se volta para nós mesmos, não contra nós, mas para nós mesmos. Então muitos cristãos, por exemplo, fazem a chamada oração do Pai Nosso, muita gente ora essa oração. Eu sei orar a oração do Pai Nosso. Vamos encerrar fazendo a oração do Pai Nosso. Então muitos cristãos sabem de cor e salteado a oração do Pai Nosso, mas muitas vezes não atentam para as palavras que estão dizendo e consequentemente se comprometendo com a palavra. Porque no meio daquela oração de Jesus diz assim, venha o teu reino, acho que eu coloquei esse texto aí, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente não fala isso? E como que o reino de Deus vem? E como que a vontade de Deus é feita na terra, assim na terra como no céu? Por meio de quem?
como que Deus opera? Deus vem pessoalmente aqui e faz a coisa acontecer? Nós somos os representantes desse reino. Então, se ao orar essas palavras você tem realmente essa intenção, prepare-se, porque Deus vai trazer trabalho sobre você. Então, muito cuidado aí, a maneira como você tem orado, porque quando você começar a falar, Deus, levanta gente, levanta pessoas para servirem no teu reino, Deus vai chamar você para isso. As orações nos comprometem. Então pense sobre isso. Talvez a gente está aqui nessa manhã e orando para que Deus levante os missionários para pregar pelos campos, pelos lugares por aí, mas Deus está querendo usar você mesmo no seu trabalho, na sua convivência com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos da escola, com os seus vizinhos, com os seus parentes. Deus quer usar você mesmo para alcançar essas pessoas. Porque se você for parar para pensar bem mesmo, quem é que Deus vai usar para ganhar os seus colegas de trabalho? Quem é que Deus vai querer usar para ganhar os meus parentes? Quem Deus vai querer usar para poder ganhar os vizinhos? Pensa. É tranquilo para a gente pensar que Deus quer usar o pastor da igreja para ganhar a pessoa que está ao meu lado? Deus pode fazer isso, é claro, e talvez Ele vá fazer isso por meio de uma pregação que se faça num templo cristão. Mas esse é o caminho menos provável, né? Uma das lições aqui do nosso Vida Contagiante, que é a aula que acontece aqui com o Humberto e o Carlos, vai falar exatamente sobre isso. O percentual de pessoas que são ganhas por meio de cultos, as pessoas que são ganhas por meio de pequenos grupos e as pessoas que são ganhas por meio do relacionamento pessoal. O número é muito maior em pequenos grupos e relacionamento pessoal do que nos cultos públicos, por exemplo, não é? Então, Deus está nos chamando para um grande desafio, para nós podermos abrir o nosso coração, para que Deus use a cada um de nós. Então, cuidado aí com as suas orações. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: saiba que Deus está chamando você para trabalhar na seara. As vagas ainda estão abertas. Esse aqui é o único quadro de funcionários que nunca fecha, não é? Sempre vai ter vaga. Então ofereça-se, envolva-se, comprometa-se com a missão para a qual o Senhor tem nos chamado. Quero deixar para encerrar aqui um versículo de desafio. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Quero orar com você e desafiar você. Cuidado, tá bom? Porque a gente vai orar agora. Então pensa bem aí na sua oração. Não se omita também de orar e diga para o Senhor, já fala logo para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para te servir. Bota aí as pessoas na minha frente que eu vou mandar ver, não é? Vou falar do teu reino, vou falar do Senhor, vou procurar ter o melhor testemunho que eu puder, para que a minha vida seja luz por onde quer que eu vá e em meio a todas as pessoas com as quais eu puder caminhar. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Espero que essa mensagem fique como um desafio ao seu coração. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então que Deus possa usar a minha vida e a sua para alcançar as pessoas. Este amor de Jesus precisa ser compartilhado, e Jesus vai fazer isso através da minha vida e da sua vida. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela sua palavra maravilhosa, que nos conduz por caminhos incríveis, para desafios profundos. A gente quer desfrutar, Senhor, dessa paz, dessa direção do Senhor. A gente quer viver essa experiência de partilhar da sua fé. Senhor, usa a minha vida, e que cada um de nós aqui possamos fazer a mesma oração. Senhor, use a minha vida para poder servir no teu reino. Os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas estão sedentas pela verdade. A gente vive hoje num mundo irregular. A gente vive num mundo relativista. Hoje a gente vive num mundo de inverdades. Pessoas que estão dizendo coisas que parecem verdade, mas que não são. Nós estamos vivendo uma subversão de valores. Mas nós temos a verdade. Nós temos o único que é a verdade, que é Jesus Cristo.
aquele que pode salvar, que pode mudar a história das pessoas. Então, Pai, nos transforma, que a gente possa viver essa grande experiência de partilhar a vida de Jesus Cristo. Usa, Deus, cada um de nós, para que o reino se expanda, nós possamos entrar nesse grupo, sermos recrutados pelo Senhor, trabalhar nessa grande seara, para que o reino de Jesus seja expandido a cada dia, em nome de Jesus, amém.